com a graça de Deus, né, e com acompanhamento sempre da espiritualidade amiga, mais um estudo do livro A Gênese. E duas questões, e a gente está terminando o primeiro capítulo para passar já para o segundo. Alguém faz a prece inicial para a gente? Posso fazer. Obrigada, Simone. Senhor Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de estudos que será realizado na noite de hoje. Agradecemos por essas obras benditas que nos foram enviadas com tanto carinho pelo nosso irmão, na codificação da doutrina, que nos fortalece, nos ampara e nos eleva na conduta do nosso dia a dia, de mais uma jornada ou de mais uma oportunidade terrena. Agradecemos pela semana abençoada que tivemos, pelas provas, pelos livramentos, por todos os momentos felizes e por todas as oportunidades de trabalho. Pedimos pelos nossos irmãos que atravessam momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento, de angústias, que todos possam ser amparados pela nossa Mãe Santíssima, que possam ter fé e resignação nas suas caminhadas, acreditando sempre no melhor amanhã. Em nome de Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos com a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós e ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Alguém quer fazer a leitura de hoje? Eu vou fazer, tá gostosinha de ler hoje? Tá mesmo. Você tá valendo mais cedo, tá boa, Té? Uhum, concordo. Então vamos lá. A gente está na 61, né? Isso. Pergunta 61 do capítulo 1. Qual, então, a utilidade dessas manifestações, ou, se a preferirem, dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós, ou não nos dizem tudo o que sabem? Primeiramente, como já o declaramos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Afora isso, as condições da nova existência em que se acham lhes ditam o círculo das percepções. Eles veem o que não viam na Terra. Libertos dos entraves da matéria, isentos dos cuidados da vida corpórea, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, portanto, mais são. A perspicácia de que gozam abrange mais vasto horizonte. Compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos prejuízos humanos. É nisso que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea, e daí vem a possibilidade de serem seus conselhos, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite aos demais ao demais iniciar-nos nas coisas que ignoramos relativas à vida futura e que não podemos aprender no meio em que estamos. Até o presente, o homem apenas formulara hipóteses sobre o seu porvir. Tal a razão porque suas crenças a esse respeito se fracionaram em tão numerosos e divergentes sistemas, desde o nadismo até as concepções fantásticas do inferno e do paraíso. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida do além-túmulo, que nos vêm dizer em que
se tornaram e só eles o podiam fazer. Suas manifestações, consequentemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos. E só esse conhecimento seria de capital importância, dado mesmo que nada mais pudessem os espíritos ensinar-nos. Se fordes a um país que ainda não conhecais, recusai as informações que vos dê o mais humilde campônio que encontrardes? Deixarei de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos, simplesmente por ser ele um camponês? Certamente não esperareis obter, por seu intermédio, esclarecimentos de grande alcance, mas, de acordo com o que ele é na sua esfera, poderá, sobre alguns pontos, informar-vos melhor do que um sábio que não conhece o país. Tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que por isso deixe de ser um instrumento útil a vossas observações, embora apenas servisse para vos informar acerca dos costumes dos camponeses. Outro tanto se dá no que concerne às nossas relações com os espíritos, entre os quais os menos qualificados pode servir para nos ensinar alguma coisa. Esse pedacinho aqui, ele está querendo dizer que as informações, né, foram chegando aos poucos, porque nós não tínhamos maturidade ainda para receber as informações na época do nosso Cristo, né, do nosso Jesus aqui presente. Então, as informações foram chegando aos poucos e eram muitas informações muito limitantes, né? O nadismo, que não existe nada além depois da morte, existe o nada, não tem mais nada. Depois daquela crença de que existia duas separações, dois únicos espaços, né? O céu e o inferno. Ou você vai para o céu e fica sempre no céu, né? Nas nuvens, tocando harpa, descansando, ou você vai para o inferno e vai sofrer eternamente. E aí, com a maturidade, com a abertura das revelações, com o Consolador, começaram a chegar as informações dos próprios que já estavam neste outro plano, trazendo notícias das mais diversas, em momentos mais diversos, nos trazendo exemplos, né, da vivência, de como era o mundo espiritual, né, das notícias. E todas as notícias que chegam, dependente do grau que esse irmão tem, são importantes, são relevantes. Os depoimentos de dor, de sofrimento, né, de experiências que foram difíceis por causa dos erros, elas são muito valorosas, porque elas nos dão o exemplo do que não devemos fazer, né, nas diferentes circunstâncias. Então, é sobre esse aspecto aqui, esse pequeno trecho, foi assim que eu entendi. E aí acho interessante, né, quando ele fala porque não nos dizem tudo que sabem, e aí ele responde, né, que o nosso grau de adiantamento não comporta. É como para quem é professor ainda sabe disso melhor do que eu. É como dar uma aula, né? Você pega uma criança de primeiro ano, como que a gente ensina uma raiz quadrada para uma criança de primeiro ano que ainda não sabe nem discernir o que é 1, 2, 3, 4 e 5? Não tem condições. Né? Então, assim, da mesma forma somos nós. Como que ensina algumas coisas para a gente que a gente ainda não é capaz ainda de entender, que o nosso entendimento ainda é muito pequeno, né? Então, é tudo muito gradativo, e é tudo tão perfeito que é gradativo. O ensino é gradativo, então vai nos colocando aos poucos, as informações vêm chegando aos poucos, para que quando a gente tenha um entendimento melhor, a gente consiga entender com profundidade o que é, do que tudo se trata, né? De como sobre o funcionamento de tudo. Alguém quer fazer algum comentário? Pode prosseguir, por favor, Simone. O microfone está desligado. Desculpa. Uma comparação vulgar tornará ainda melhor compreensível a situação.
Parte para destino longínquo um navio carregado de emigrantes. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vence a saber que este navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele, nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as suas famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos, sob um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra, e lá encontra sãos e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com a rapidez do relâmpago. Exclamam todos: não estão perdidos os nossos amigos, e rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto, e assim a alegria substitui a tristeza. Tal a imagem da vida terrena e da vida além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência do que não são caros e a certeza de que a eles nos reuniremos um dia. Deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Mas outros resultados fecundam dessa revelação. Achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas, permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Nada tem de extras humanas as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhes: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos aportar-vos a meta. A vida terrena era para vós tudo, porque nada víeis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual, a vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para lá deste um esplêndido horizonte. Não sabíeis por que sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio. O egoísmo reina soberano entre vós, e a vossa palavra de ordem é: cada um por si. Com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam. Ao infinito, em parte alguma ao vazio. E a solidão. A solidariedade liga todos os seres, aquém e além da tumba. É o reino da caridade sobre a divisa, um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, dizieis eterno adeus aos que vos são caros. Agora, dir-lhe-eis até breve. Dá Tá? só uma pausinha, Simone. Tá. Só para a gente fazer um comentário. Olha que exemplo mais sensacional, né? Veja bem, está lá todo mundo no navio, o navio naufraga, mas não morreu ninguém. Enquanto foi todo mundo parar numa ilha deserta, incomunicável do mundo. Vem um outro navio e descobre aquelas pessoas ali, né? Gente,
A gente achou que estava todo mundo morto, a gente achou que não ia ver ninguém mais. E aí tá lá, encontra aquelas pessoas. Esse exemplo é sensacional para a gente pensar na doutrina espírita, no que a gente, né, conhece agora sobre o além-túmulo. Porque era assim, né? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Então, e aí quantas vezes, né, a gente já não escutou, ninguém nunca veio contar, todo quem morreu não veio contar. Ou então a vida é única, só tem essa daqui, não tem mais, a vida é uma só, vamos viver porque a vida é uma só. Ou morreu, acabou, nunca mais verei. Hoje a gente entende, veio esse naviozinho maravilhoso para poder fazer essa comunicação, para a gente compreender que não acabou, né? Que a morte não é o fim, né? Que é só um. E aí, aqui, por último, um pouquinho por último aqui, já bem diz logo exatamente isso, que não é um adeus, né? É um até breve, né? Não é mais um adeus, é um até breve. E isso traz para a gente um consolo tão grande de que nos veremos um dia, de que a gente vai se encontrar, e uma responsabilidade muito grande também, né? Porque se não acaba aqui, o que a gente faz aqui, a gente vai ter que continuar fazendo depois, ou ter que reparar depois. Então, traz para nós um consolo e uma responsabilidade muito grande. Então, assim, não sei vocês, mas eu achei o exemplo do navio sensacional. Alguém quer falar mais? E o detalhe de que não se perdeu nenhum, né? Ele Nenhum. frisa, não se perdeu nenhum, quer dizer, todos terão o mesmo encaminhamento, né? Não tem um lugar especial para alguns e outros serão deixados ao caminho, ao relento, não. Todos serão levados para essa ilha bendita, né? E a ideia também que se tinha, né, se a pessoa errou, ela ia para o inferno e não tinha mais escolha. Então, você pensar no filho que escolheu um caminho difícil, você nunca mais vai poder encontrá-lo, né? Porque você vai para um lugar, o seu filho que você amou tanto e que tentou tanto colocá-lo na conduta correta, mas ele fez escolhas inequívocas, e você nunca mais vai poder vê-lo. Era assim que era colocado para a gente, né? Dois espaços que não se interagiam em hipótese alguma e nunca mais. Então, era muita tristeza em saber, né? O coração de uma mãe, por exemplo, de uma pessoa que tem carinho pelo outro, apesar dos erros, das faltas, é um amor, né? Intenso. Imagina pensar que você nunca mais ia poder encontrar. Exato. Era muito atraso realmente nas pregações, né? Na maneira como era divulgada a verdadeira vida, né? E Isso por isso o causa nosso. uma dor muito grande, né, Simone? Porque pensa para uma mãe, como você colocou, né? Pensar que nunca mais vai ter contato com aquele filho, isso é uma dor muito grande. Aí pensa, essa mãe que ficou aqui, já imaginou o quanto sofre, né, esse ente querido quando tem essa concepção, né? Exato. Exatamente. Pode continuar, por favor, Simone? De novo. Tais, em resumo, os resultados da revelação nova, que veio encher o vácuo que a incredulidade cavara, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pelas perspectivas do nada, e imprimir a todas as coisas uma razão de ser. Carecerá de importância esse resultado, apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência, dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de se enriquecerem sem trabalho? Nem só, entretanto, à vida futura dizem respeito os frutos que o homem deve colher dela. Eles o saboreará na terra, pela transformação que essas novas crenças hão de necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Então, com essas revelações, as pessoas perceberam que as suas condutas seriam cobradas de si, né? E elas teriam que fazer realmente uma modificação para poderem ter o acolhimento necessário que elas gostariam de receber quando
retornassem à casa do Pai, né? Porque quando você morre e sabe que não tem mais nada, para que você vai ser correto? Por que você vai Uhum. respeitar o outro, as leis e tudo mais? Eu vou sair fazendo um monte de barbaridade, vou conquistar tudo que eu quero a as minhas ansiedades sem nenhum limite. Uai. Morreu, acabou. Para que eu vou me manter limitado, né? Aí, com a revelação de que não é bem assim que a coisa funciona e que você terá a colheita dos seus próprios atos, aí o homem foi obrigado a rever a sua conduta em todos os aspectos, né? Porque dele será cobrado o seu comportamento, a sua conduta moral então realmente foi uma transformação vinda junto com a boa nova, né? Com a notícia de que existe uma justiça para tudo e que a vida continua, só mudamos de roupagem. E se a gente analisar com atenção, esse ter uma única possibilidade de vida não só faz com que a gente não melhore, como mantém o controle das outras pessoas. Quem tem um nível intelectual, ou de discernimento, ou de. Como é que fala mesmo quando a gente é de manipulação com a outra pessoa? Aumenta o controle da outra pessoa, porque se você não tem nenhuma outra oportunidade, a oportunidade que você tem de me servir é essa. A oportunidade que você tem de fazer é essa. Você não tem mais nenhuma oportunidade. Então, não só dá essa ideia de que aqui pronto, acabou e a vida é só essa, então para que eu tenho que melhorar? Né? Dá a oportunidade também de manter o controle sobre o pensamento do outro, sobre o comportamento do outro, da maneira que às vezes a gente quer. Até nisso, a revelação ela é maravilhosa, porque tira das mãos de quem tem um poder de persuasão, de manipulação maior, e tira, né, isso das mãos dos outros e dá a liberdade para o outro ser aquilo que ele quiser, o que ele tem que ser e seguir o caminho que ele pretende. Não é mesmo? Mais algum comentário, meninas? Perfeito. Então, vamos para o capítulo 2, Deus. Existência de Deus na natureza divina, a providência, a visão de Deus. Quer continuar, Simone? Existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre o que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Constitui princípio elementar que, pelos seus efeitos, é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta. Se, fendendo os ares, fendendo é rasgando, passando, eu fui olhar o que era fendendo, rasgando, assim, cruzando os ares. Se, fendendo os ares, um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto, o atirador, né? Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos que é que se chega ao conhecimento das causas. Quer dar uma pausa? Quer comentar? Então, eu acho avaliar Deus uma coisa dificílima, dificílima, porque a gente não tem nada ainda para a gente conseguir avaliar o que é uma sabedoria suprema, causa primária de tudo. Você pensar no universo inteiro, né? Que foi criado por Deus, essa engrenagem tão perfeita. Eu não consigo, eu fico muito aqui no arroz e feijão. Eu creio, mas não fico fuçando, porque a gente não consegue, né? Não consegue realmente, a nossa interpretação é muito pequena, como você falou, né? Como ensinar a raiz quadrada para uma criança que está aprendendo a fazer bolinha, né? Então, a gente sabe que existe, porque não pode ser o acaso que faz uma cadeia alimentar tão perfeita, por exemplo, né?
que vem lá dos germes, né? Que vão se decompondo, que vão fazendo toda uma cadeia de alimentação até chegar no homem. É tudo tão perfeito, a máquina humana, né? A natureza em si, lagos, a parte da gravitacional da Lua em relação à Terra. Se você mexer 1 grau, desanda toda a maionese em relação à Lua, em relação à Terra. Isso não pode ser acaso, não tem como. Você tem que ser muito limitado para pensar que isso foi gerado pelo acaso, né? Mas qual é a origem de Deus? Como começou? De onde veio? Como surgiu? Que força é essa que gere desde sempre? Eu não dou conta, eu não consigo captar essa. Para mim é muito. E aí eu acho que em todos os estudos eu vou repetir a mesma coisa, mas eu não me canso de repetir a genialidade das perguntas de Kardec, dos exemplos que coloca para a gente nesses estudos. Aí colocou o pássaro, por exemplo, que é atingido por um chumbinho, um atirador que está escondido, não viu, mas atirou. Não viu, mas atirou. Não significa que não é porque a gente não viu que não significa que não exista, né? Mas eu concordo plenamente com o que você disse, porque para mim também ainda tô no, sei lá, acho que no prézinho ainda para poder aprender uma raiz quadrada como essa, né? Mas eu nunca me canso de repetir do que os exemplos são maravilhosos e fazem que a gente entenda, né? Com que a gente consiga entender o que está querendo dizer para a gente. E eu acredito que esse capítulo vai ser sensacional para o nosso estudo. Bora para o número 3? A Luziana não quer dizer nada de Deus? Olha que danada, fugiu. Outro princípio igualmente elementar é que, de tão verdadeiro, passou a axioma. Axioma é uma verdade. Passou a axioma é o de que todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Se perguntassem qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaríamos de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quando se contempla uma obra-prima de arte ou da indústria, diz-se que há de tê-la produzido um homem de gênio, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, por se verificar que não está acima da capacidade humana. Mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, nem ainda menos que o que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Isso é que ele está dando assim, esse exemplo, né? Para que a gente possa fazer um comparativo com a sabedoria da criação de Deus, né? Quer dizer, tem que ter uma força inteligente que gere isso tudo, que coordena isso tudo, que faz essa engrenagem tão perfeita, que não dá uma travada em momento nenhum, a não ser que nós interfiramos, né? Como a gente faz muita feiura nesse planeta tão lindo. Mas a criação em si, ela é maravilhosa, é maravilhosa. Eu estava falando com um irmãozinho um dia lá no corredor, porque ele me questionou a história de Deus, né? Que ele leu muito, estudou muito, frequentou todas as bibliotecas que ele teve acesso e ele não encontrou nada que provasse para ele a existência de Deus. Ele jogou essa para mim no corredor. Eu falei, e agora? Né? Vamos ver o que vem. Aí veio para mim, perguntei a ele assim, então me explica por que uma abelha pequenininha daquele jeito, que não tem um cérebro, que não tem um preparo nenhum intelectual, sabe que ela tem que sair da colmeia dela, ela tem que procurar uma flor, ela tem que pousar, ela tem que colher aquele pólen, ela tem que voltar para a colmeia dela, ela sabe a direção que ela tem que chegar, ela tem que ir lá produzir, trabalhar, alimentar a rainha e transformar esse pólen num alimento para que todas possam, né, se manter e tal, se fortalecer. Da onde vem esta inteligência de um inseto que não se perde no caminho e que sabe o que tem que fazer exatamente? Da onde vem essa inteligência?
Aí depois eu coloquei mais uma para ele e falei, então vamos fazer o seguinte, você continua pesquisando e quando você encontrar as respostas, você volta que a gente continua a conversar. E ele ficou intrigado, ele falou, realmente eu nunca tinha pensado por esse lado, porque ver, ele queria ver a pessoa que atirou no passarinho, né? Ele queria ver, não é assim, a gente não vai conseguir vê-lo, a gente tem que ter a interpretação de acreditar que existe algo maior que gerencia isso tudo, porque senão seria uma confusão, não é? Se nós não tivéssemos, se os pássaros, por exemplo, não tivessem os alimentos para se alimentarem nas árvores, as frutas, os pequenos insetos, como eles sobreviveriam, né? Por que não são todos os pássaros que sobrevivem às botas dos ovos, né? Somente alguns sobrevivem. Por quê? Porque é o equilíbrio. Se todos os pássaros, se todos os ovos nascessem, teríamos uma multidão de pássaros e haveria um desequilíbrio. Então, alguns animais vêm comer os ovos, de uma ninhada de 3 ou 4 fica um, né? Sobrevive o mais forte. Então, é um equilíbrio de uma beleza que tem que ter uma inteligência suprema realmente para gerenciar isso tudo. Só que eu só paro aí, eu fico aí, nesse rasinho. Vai aí, Luciana. Então, eu fico pensando assim, né? O que dizer, por exemplo, da água, do ar, da energia do sol, né? O que dizer de tudo isso? Se não existe Deus, quem teria criado tudo isso, né? Da terra, do vento, do frio, do calor, da noite, do dia. São energias, são bens supremos que são extremamente importantes para a vida e que nós não temos nenhum poder de criação nesse sentido, né? A gente pode apenas proteger, por exemplo, eu posso proteger a água não poluindo, mas a gente acaba fazendo o quê? Poluindo, né? A gente acaba poluindo o ar, poluindo a água, se escondendo do sol, reclamando do vento, da chuva, né? Mas qual a inteligência que está por trás de tudo isso, né? E que é extremamente importante para a nossa saúde, porque afinal nós somos 70% de água. Aí como que a gente explica? Uma vez eu vi uma discussão de um senhor que ele estava conversando com uma pessoa que falava que não acreditava que Deus existia, né? E aí eles lá naquela confusão, aí um apelou e falou assim, então eu quero que você crie só um punhadinho de terra, assim, na sua mão. Eu quero ver se você é capaz. E aí a briga acabou, né? Porque aí foi uma... Como que você cria um punhadinho de terra? Não tem como. A gente não consegue explicar, né? O que não significa que não existe. A gente fica no raso, como diz a Simone, a gente fica no raso, o que não significa que não exista, né? Não tem, como é que contesta? E aí entra, coloca um punhadinho, cria um punhadinho de terra na sua mão, né? Não tem como. Vamos continuar? Vamos. Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença nos terrenos daquela época de objetos trabalhados pelo homem. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo bastarão para lhe atestar a presença. Pela grosseria ou perfeição do trabalho, reconhecer-se-á o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrires uma estátua digna de Fídias, que é uma deusa, não hesitareis em dizer que,
Sendo incapazes de tê-la feito os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior a destes. Então, é, mais uma vez, o que a gente está dizendo, né? Existe uma inteligência superior que programou isso tudo, né? Nos mínimos detalhes, de uma perfeição, assim, cirúrgica, né? Mas que é uma coisa, uma engrenagem muito perfeita. Eu brinco que não tem um dentinho fora do lugar, ela não trava, né? Eu penso na cadeia alimentar, na maneira como os animais podem encontrar os seus alimentos, né? Aquele animal que gosta de determinada planta, ele é daquela região, né? Ele come aquilo, então ele é de lá. Então é uma coisa tão perfeita, tão maravilhosa, que não dá para a gente analisar superficialmente que é obra do acaso. O acaso não tem como ele produzir essas coisas, né? Brotar do nada, como diz a Luziane. Como é que vai surgir uma terra, um vento, um rio, um mar, né? Uma vegetação no lugar que não tem nada ali que possa produzir. Então, é de uma beleza maravilhosa. E se a gente vai buscando pesquisando, a gente sabe que até um determinado limite realmente houve a participação do homem. Mas o início, lá atrás, quando tudo começou, né? Quando esse planeta foi formado, da onde veio? Foi um acaso, uma explosão solar? Mas aí, da onde veio essa explosão solar? Da onde veio esse início dessa bola de fogo? Algo tem que ter criado isso tudo para ir aos poucos se transformando. Então, a gente conversa com as pessoas que se dizem ateu, né? Aí você começa a pressionar e vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Chega uma hora que ele fala, não consigo responder. Então, é aí que você fala, então, aí é aí que está a presença de Deus. Quando a gente não acha uma resposta lógica, né, que a ciência possa provar que foi uma mutação, que foi alguma coisa que o homem interferiu, é aí que está a mão de Deus, que é a criação, que para a gente é inexplicável, não tem resposta. A ciência não consegue chegar a tudo, né? Ela já descobriu o átomo, já descobriu o que é menor que um átomo, depois o que é menor que um átomo. E aí, quem criou isso? E ela para aí, ela não consegue ir além, né? Ela não. Eu vi uma vez um cientista falando, a gente já conseguiu descobrir a microcélula, não sei o quê, mas a gente para ali. Antes disso, a gente não consegue chegar, porque não acha lógica, não existe. A ciência não consegue provar mais nada além disso. Então, realmente tem que ter havido um algo mais. E se um algo mais é a força de Deus, né? A gente pode dizer que o homem desenvolveu algumas coisas a partir de, né? Não foi do nada que o homem desenvolveu algumas não, desenvolveu muitas coisas, melhorou muitas coisas, mas a partir de pontos em que foi criado por uma inteligência divina e suprema que o homem não seria capaz, né? Criar sozinho, não. Bora prosseguir? Nem perguntei se alguém queria comentar mais alguma coisa. Pois bem, lançando um olhar em torno de si sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeitos sem causa. Então, é o que nós falamos há pouco, né? Realmente chega no limite das respostas em que não se acha mais a resposta na ciência. E é aí que é a intervenção dessa inteligência suprema que coordenou toda essa engrenagem perfeita da vida, né? Na vida de todo o universo. A gente fica pensando, eu penso muito no planeta Terra e só, também me fico aí no rasinho. Mas a gente começa a pensar nos outros universos todos, né? Nos outros
nas outras galáxias todas que existem, milhões e milhões e milhões de galáxias, cada galáxia com 10, 12, 15 planetas, aí a gente fala, gente do céu, o que nós somos, onde nós estamos, né? Como é que pode? Aí a gente pira e volta para o rasinho, que é melhor, é mais seguro. Estou assistindo um filme, estou assistindo, não, assisti um filme que fala exatamente do que você está falando. O filme chama, não sei nem se a gente pode falar, né? Será que chama Interestelar? Tomara que o YouTube não nos derrube. O filme chama Interestelar. E aí o que me chamou a atenção nesse filme foi justamente um pequeno corte em que a atriz, uma das protagonistas, ela falava assim que não pode ser só isso, tem que existir algo mais. E aí vai, sabe, vai viajando nessas, né, por essas galáxias, né, passa através de outros pontos e descobre-se várias outras galáxias, vários outros planetas. Então, assim, eu vejo essa curiosidade, e é um filme que eu quero assistir ele mais de uma vez, para eu poder, porque assim, só uma vez, porque como é questão de ciência, ainda está muito fora do que, né, do que eu consigo, então é preciso mais de uma vez para poder assistir, para poder, né, absorver aquilo que está sendo colocado ali. Porque tem muita coisa interessante. Eu assisti esse filme, quando eu vi esse corte, por causa deste estudo. Por causa do estudo da Gênese, porque são coisas muito... A gente olha e fala assim, gente, que surreal. Mas quando a gente estuda um mínimo bem no raso, a gente sabe que existe outras galáxias, né? Se vai chegar lá em algum momento talvez. Mas a gente sabe que existe outras. Então, é um filme que eu quero assistir mais de uma vez, porque quanto mais a gente assiste, mais a gente consegue absorver. E eu sei que tem muita coisa interessante lá, né? E é exatamente o que você acabou de falar. Existem outras galáxias. Então, assim, não é, né? Tinha que existir algo mais, e existe algo mais. Com certeza. Pode continuar. A isso opõe alguns o seguinte raciocínio. A isso opõe alguns o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sobre o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao que de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Então, é uma engrenagem tão perfeita que não precisa da intervenção de ninguém para que ela continue o seu ciclo, né? Não precisa que nós interfiramos para fazer aquela planta nascer ali, para aquele animal se reproduzir. Não precisa que o homem intervenha. É automaticamente esse processo da vida se renovando através de uma energia inteligente que colocou ali esse processo todo. E o homem, ele vai medindo essas consequências, se baseando na ciência, mas chega um momento que ele não encontra mais as respostas, porque ele gosta de dizer que é um processo do acaso, né? É um processo de uma simbiose, o ar estava propício, veio com bactérias, e aí se aproximou de tal célula, e aí formou, tudo ao acaso. Mas essa é duvidar demais de uma inteligência que deixa ao acaso o controle de uma cadeia alimentar, por exemplo,
né? Exato, e que prova o tempo todo, né, que existe algo mais. Exatamente. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos de que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Elas são materiais e mecânicas, não são de si mesmas inteligentes. Também isso é verdade, mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com automática regularidade, e é nessa regularidade que lhe está o mérito. É toda material a força que o faz mover-se e nada tem de inteligente. Mas que seria desse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquela força para fazê-lo andar com precisão? Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Apreciamo-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando o relógio vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Então, é isso realmente, é tudo muito perfeito, muito sincronizado, né? E realmente existe uma força mecânica, uma força que faz com que tudo funcione, mas o início dela e a coerência dessa sequência de vida, de condições, né, para que o homem possa se desenvolver, para que os animais possam sobreviver, as forças naturais, né, possam se renovar. Gente, olha, vocês já pensaram na chuva? Que maravilha que é esse processo da chuva, da água, né? Que ela evapora, se limpa, se restaura e volta para a gente novamente. Esse ciclo é uma coisa espetacular. Como é que pode algo que virou uma fumaça se condensa e volta a ser água, né? Quando a gente explica isso para as crianças, que elas são pequenininhas, elas ficam assim, e assim, com aquele olhar de, meu Deus, né? Assim, aquele olhar de total surpresa, porque a gente faz mecanicamente ali, materialmente mostra a evaporação e depois a água se condensando para as crianças entenderem. Eu sou pedagoga, a gente faz muito isso em sala, fazia, né? Não dou mais aula, em sala de aula, e as crianças ficam assim estupefatas, porque, tia, mas é verdade, virou fumacinha, agora virou água de novo. Então, a gente fica assim, analisando, fazendo uma comparação pequena, rasa, de que é uma sabedoria maravilhosa tudo que foi colocado aqui, né? A sequência, ela é automática realmente, mas quem deu início a ela? Quem deu o primeiro, né, o meu primeiro passo, o primeiro chute para que tudo fosse perfeito nessa engrenagem? Só pode ser Deus, não tem outra explicação. E aí, você falando da chuva, aí a gente pensa num experimento que acho que todo mundo faz na vida, que é o experimento do feijão, né? Colocar o feijãozinho lá, coloca um algodão com água e espera aquele feijão brotar. Todo mundo já fez essa experiência na vida, né? E assim, ela nem é ensinada para poder aprender sobre Deus, mas olha o quanto de Deus tem numa simples experiência do jardim da infância ou do primário, nem sei quando é que a gente faz essa experiência do feijão, mas enfim, é lá no comecinho que a gente começa a fazer, né? Então, assim, tem tanto para mostrar. E aí, quando eu penso em Deus, e aí isso é um pensamento particular, né? Mas quando eu penso em Deus, eu penso
na simplicidade e, ao mesmo tempo, na complexidade da vida, para que haja um corpo, né? Simples, mas muito complexo. Um espermatozoide, que até então, até um tempo atrás, a gente sabia né, que era uma corrida de espermatozoide, né, o que chega primeiro no óvulo. Hoje a genética, hoje o próprio, a gente lê e ouve por aí que o próprio óvulo, ele puxa esse espermatozoide de acordo com a genética que ele precisa, né, para aquela criança. E olha a genialidade disso. E isso também vou no raso, né? Porque é profundo demais para mim, mas também o comentário no raso. Mas no raso já me deixa chocada, passada com farofa, né? Imagina se aprofunda. Então, todas as vezes que eu penso em Deus, que eu penso na criação, gente, o cérebro conduz um corpo inteiro. O pensamento, né, o nosso próprio pensamento conduz todo o restante. Então, assim, todo movimento que a gente faz no corpo, primeiro ele é no cérebro. Então, se consegue se trocar vários órgãos do nosso corpo, mas o cérebro não. Né? Então, assim, dá para fazer um transplante de coração, dá para fazer um transplante de rim, dá para fazer um transplante de fígado, até de pele dá para fazer, mas de cérebro, não. E aí, gente, de onde é que foi? De onde é que surgiu? Né? E aí a gente pensa nessa vida que ela vem, e aí quando você olha, você está sei lá, uma mulher está de 5, de 6, de 8 semanas, você vai olhando aquele bebezinho crescendo, primeiro nasce um coração, depois isso, depois aquilo, você olha um feijãozinho de nada, quando cresce mais um pouquinho, que hoje a gente tem a tecnologia que ajuda muito, você olha assim, tá aquela coisinha feia, porque não é bonito quando a gente vê naquele ultrassom, olha aquela coisinha feia, e nasce e vem uma criança e cresce esses adultos que são, né, que a gente vai se tornando ao longo do tempo. E aí, às vezes, assim, parece emocionada ao falar, mas acho que sou mesmo, porque, e aí repito as palavras da Simone, que é uma engrenagem muito perfeita, muito perfeita. Então, existe uma etapa para cada coisa, de cada ser ou de cada criação. A gestação, ela tem uma etapa para crescer os órgãos, tem uma etapa para começar a sentir, tem uma etapa para isso, uma etapa para aquilo. A planta, a mesma coisa. Olha, como é que o sol sabe a hora que ele tem que ir, a hora que ele tem que ficar? Na verdade, a gente sabe que vai tudo rodando, sim, né? Mas vocês entendem o raciocínio. Então, assim, é tudo de uma perfeição, numa sincronia muito maravilhosa, que a gente não tem como contestar, né? A gente nem precisa ver aquele atirador, que a gente sabe que ele existe, ainda que a gente não veja. É sensacional. Então, assim, eu, particularmente, quando eu penso em Deus, eu penso na vida humana, né? Em como que a gente começa por uma coisinha tão relativamente simples, né? Que parece simples para nós, mas que é de uma potência tão grande como a vida. Alguém tem mais alguma coisa para falar? E aí a gente foi amadurecendo ao longo da nossa caminhada, né, de infinitas experiências, e a gente foi aprendendo devagarinho a amplitude dessa engrenagem, né? Porque a gente antes tinha muito a coisa da materialidade, né, da vida em si. Agora a gente já está ligando a vida com o nosso comportamento espiritual, né, moral, né, a conduta. Porque que Deus é esse que é tão perfeito em me dar todas as chances e o meu vizinho nasce todo mutilado, né? Nasce sem condições intelectuais, nasce sem os membros, como ele vai sobreviver? Se eu sou perfeita, ele não tem nada. Se eu sei que esse Deus criou tudo com essa perfeição, com essa engrenagem perfeita, que nada tem um desequilíbrio, a não ser que o homem tenha intervindo, por que essas pessoas são diferentes? Quer dizer, ele não ama aquele e ama só a mim, não é? Então, o homem foi aos poucos amadurecendo e a ponto de conseguir compreender isso também, esta engrenagem da vida realmente, né? Do porquê qual a necessidade de eu ter experiências mais difíceis e o meu vizinho ter tudo do bom e do melhor e eu não, né? Mas ele não me ama?
eu sou um esquecido, como lá no navio, né? Não ficou nenhum para trás, não fica nenhum para trás. Então, a gente começou devagarinho, engatinhando a compreensão do porquê que existem essas dificuldades, né? Da existência em si do homem, né? Devagarinho, porque se isso fosse colocado há 2 milhões de anos, como é que a gente compreenderia? Não compreenderia de jeito Não, nenhum, não estávamos prontos, né? Há 2.000 anos, na época de Cristo, já foi dificílimo entender determinadas coisas. Dizem os nossos irmãos que nós, da doutrina espírita, estávamos lá no Sermão da Montanha e não acatamos o chamado do Cristo. Então, voltamos aqui e agora somos da doutrina espírita, porque conseguimos absorver um cadinho do que o nosso irmão colocou para a gente. Mas se tivesse colocado lá atrás esse tanto de informação que hoje é colocada pelo Consolador, nós não teríamos conseguido absorver. De jeito nenhum, porque não era o momento, né? Não era possível. Então, é de uma engrenagem tão perfeita e, aos poucos, as informações vão chegando. Eu já ouvi muito irmão dizer da doutrina espírita que só existem as obras básicas e só confia nas obras básicas, que isso é tudo. Eu acho, Simone, quem sou eu na fila do pão, mas eu tenho direito a ter minha opinião, que isso é uma limitação, porque foi permitido trazer isto agora, né? Em 1940 alguma coisa. Então, foi permitido isso, mas tem muito mais informação que vai chegando para a gente aos poucos. Então, por que nós também não podemos abrir o nosso horizonte e absorver com uma fé raciocinada as informações que estão chegando das mudanças, né? Essa mudança que o planeta vai passar, vai trazer muita modificação de conhecimento, muito acréscimo para a gente. Então, a gente não pode se limitar em falar que só acredito nas obras básicas, nada além disso. Eu acho que não é por aí que a gente tem que conduzir o nosso aprendizado. A gente tem que estar sempre aberto a refletir, raciocinar, pesquisar, porque é isso que a doutrina prega, né? O conhecimento baseado na ciência e você vai buscando, vai atrás das suas respostas. E não falar só vou até aqui, porque só até aqui que eu consegui informação. Não é assim que acontece. E justamente as obras básicas abriu um leque muito grande de outras obras, de outras experiências, de outras vivências, para que a gente conhecesse como é, né? Exato. Para que a gente soubesse como é. Eu me lembro que eu estava lendo uma vez, acho que Os Mensageiros, se eu não me engano, e aí nesse livro, o André Luiz narra uma parte em que eles estão aqui na Terra. E aí eles vão numa casa de uma senhora e eles participam de um evangelho no lar. E aí ele descreve o que ele estava vendo naquele evangelho. Então, assim, que a mulher, que estava ministrando o evangelho naquele dia, a intuição que ela recebia para poder comentar, para poder falar sobre o que ela leu, né? Abriu. E aí, assim, que até onde ela abriu, era o que precisava para os irmãos que estavam lendo ali. Então, o irmão X foi lá e abriu na passagem que precisava. Então, quem folheou aquele papel era ela, mas na hora de parar na passagem X, que eu não lembro qual que é o óbvio, mas na hora de parar na passagem, ela teve, né, foi um irmão que auxiliou, que intuiu para que parasse lá, e na hora de falar, na hora de explicar, na hora de comentar sobre aquela passagem, o irmão fala, né, ela fala, intuída por aquele irmão. O meu evangelho nunca mais foi o mesmo, depois de ter lido e de ter, né, porque o livro traz para a gente uma riqueza de detalhe muito grande, então, assim, você consegue ver, a gente consegue ver exatamente o que está descrevendo no livro. Então, o evangelho, para mim, nunca mais foi a mesma coisa. Né? Nunca mais foi a mesma coisa. Então, assim, as obras básicas é onde a gente precisa mesmo colocar como base para o nosso aprendizado, mas existe um leque de outras obras confiáveis, né? E aí, reitero o que você acabou de dizer, com uma fé raciocinada para o que a gente está lendo, para o que a gente está assistindo, mas
eu concordo com a sua fala de que existe, sim, né? Como diz você, na minha nada humilde opinião, eu concordo com a fala de que existe um leque muito grande de outros ensinamentos, né? Porque senão também não faria sentido, né? Porque onde que ficariam os exemplos reais e plausíveis do que a gente aprende nas obras básicas, se não houvesse? Não faria sentido, eu acredito. E outra, e pensar que é um acaso é ser muito raso, né? É ser muito, né? Não, eu abri aqui por acaso, né? Então, eu estou saindo de casa, deixei a panela ligada, estou entrando no carro e eu falo, nossa, a panela ficou ligada. Aí você volta e fala, puxa, mas ainda bem que eu lembrei, o seu anjo de guarda está lá suando, com a bochecha rosa, tanto que ele trabalhou para você lembrar que a panela estava ligada, aí você fala, olha que sorte, eu lembrei que a panela... Quer dizer, sabe? É ser muito raso achar que as coisas acontecem por acaso. Ele está lá esbaforido de tanto que ele pensa, pensar, panela, panela. Graças a Deus ela entendeu. Até que enfim, pai, obrigada. Você está lá, nossa, que sorte, eu lembrei, olha que sorte, né? Ainda bem que eu tenho toque e voltei. Exato. Então, a gente tem que deixar de ser tão, assim, pequeno no nosso raciocínio, né? A gente precisa ampliar os nossos horizontes em todas as circunstâncias. O evangelho que você falou, seu exemplo foi muito bom. Realmente, a gente está ali só como um aparelho, né? Porque a gente faz o evangelho no lar, e, por exemplo, aqui em casa eu faço sozinha. Mas eu já tenho hoje, graças a Deus, a consciência de que eu não estou sozinha, né? Que a gente está ali num grupo então a gente vai fazer e vai falar o que é necessário realmente que aconteça. Às vezes você está pensando em determinada situação ou vivenciou uma situação naquela semana, é aquilo que aparece no Evangelho. Olha que coincidência, olha o que abriu. Coitado do anjo de guarda, está lá, espavorido, fazendo de tudo para você concentrar, suando. Você fala, olha que coincidência, por acaso eu abri nessa lição. Exatamente. Mas a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Vai, em algum momento. Bom, o nosso tempo estourou. Não vou nem perguntar se alguém quer comentar mais uma coisa, porque não dá nem mais tempo. Como o nosso estudo ele está na rede social, né, no YouTube, então é importante ressaltar que eu acredito no riso respeitoso, e aí quando a gente entra nesses assuntos que a gente ri de uma maneira bem humorada, porém muito respeitosa com o estudo, com o que a gente está aprendendo, com a espiritualidade, com tudo que nos é ensinado, né? Então, eu acredito no bom humor, acredito no riso respeitoso. Então, por isso que a gente se permite durante os nossos estudos, né? Porque eu acredito também que é uma maneira que a gente frisa depois tudo aquilo que a gente aprendeu e falou. Dito isso, meninas, muito obrigada por hoje. E a gente parou hoje no número 6, semana que vem, número 7 do segundo capítulo, Deus. Alguém faz a prece final para nós, por gentileza? Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Suas bonitas. Eu vou fazer a prece final, tá? Nós te agradecemos, Pai, por tanta bondade e misericórdia. Ainda que não possamos te ver e nem tocar, ainda que não saibamos nem mesmo como é seu rosto, corpo, nem mesmo se tem. Vimos e sentimos durante todo o tempo da nossa vida, dos nossos dias, cada minuto e segundo da nossa existência, as suas demonstrações, Senhor, de existência e de amor por cada um de nós. Que a gente possa estar sempre com a fé raciocinada, que a gente possa pensar sempre naquilo que nos é trazido, mas que a gente possa estar sempre confiantes na sua existência e no seu amor e amparo por nós. Te agradecemos pelo estudo de hoje, que foi muito rico, que foi muito produtivo. Te pedimos, Pai, sua proteção, sua orientação durante toda a semana, e acreditamos, Senhor, que o Senhor está sempre conosco, nos amparando, e colocando à nossa volta aqueles que nos intuem, aqueles que nos protegem, aqueles que nos orientam durante todo o nosso tempo. Mais uma vez, Senhor, gratos pelo estudo de hoje. Com a sua permissão nós iniciamos e com a sua permissão nós encerramos.
com a oração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Mais uma vez, meninas, muito obrigada pelo estudo de hoje. Até semana que vem. Boa semana para todas. Até semana que vem. Boa noite para todos vocês. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês. Sim.